Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Glória a Deus, mais um domingo abençoado. Estamos começando aqui o nosso culto, nossa forma de live, e gostaria de para você e avisando os irmãos aí que nós estamos começando, compartilhando. Aproveita, compartilha com aquele seu amigo que ainda não é cristão, ainda não conhece a Cristo. Aproveita e compartilha esse culto com ele. De repente é um momento Deus possa estar usando para você falar de Cristo para alguém através da live. Estamos ao vivo pelo Facebook. Logo que terminar aqui a nossa live, o nosso culto, estaremos subindo também o vídeo para o YouTube. Então é uma forma de você também compartilhar. Eu gostaria de, neste momento, para nós começarmos, fazer uma oração, agradecendo a Deus por este momento, por este culto, e louvar ao Senhor por este momento. Que você possa, na sua casa agora, fazer esse momento de oração, para nós iniciarmos nosso culto. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Deus, pedir a bênção do Senhor, Pai, sobre cada família, sobre cada vida, Senhor, que está conosco neste momento de culto, Pai. Iniciamos o nosso culto, pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, a Tua presença, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai, toda a nossa equipe. Abençoa, Senhor, os Teus filhos que estão, Deus, nas suas casas, Pai. Neste momento de culto, neste momento de oração, Pai. Senhor, abençoa, visita cada lar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, entra, Senhor, com a Tua presença nos lares, Senhor. O Espírito Santo, que o Senhor possa, Deus, abençoar a vida dos Teus filhos, Pai, alcançá-los, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, porque o Senhor é o nosso refúgio, Senhor, o Senhor é a nossa fortaleza, em todos os momentos, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por este dia. Amém. Glória a Deus. Gostaria de ler aqui um texto bíblico. Está no Salmo 57. Salmo 57, se você quer procurar no sua Bíblia, vou ler no meu celular. Glória a Deus. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, para que comigo cumpre o seu propósito. Glória a Deus. Gostaria de chamar aqui o Du. Nós vamos começar louvando a Deus. Logo mais o pastor estará conosco aqui também. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos cantar canções do Senhor. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém.
Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? Sua passagem aqui pela terra, ele disse: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Ele fala sobre aquela parábola das 100 ovelhas que ele deixou, né, as 99 guardadas e foi à procura daquela uma que estava perdida. Se você se sente perdido, que você possa ser encontrado pelo Senhor Jesus, que mais do que encontrado por mim ou pelas pessoas que aqui estão, que o Senhor Jesus possa te encontrar essa manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
preço pago na cruz para que tivéssemos vida em Ti, aleluia. Traz-nos para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Jesus. Te agradecemos, Pai, te agradecemos por esse momento de louvor, adoração a Ti. Recebe, Pai, o Teu trono, toda adoração, todo louvor. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe vocês no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus, pastor David. Abençoe. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Espero que aqui esteja bom. Glória a Deus. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. A paz do Senhor Jesus seja com todos, Amém. com todas, né? E domingo, mais um dia que o Senhor nos fez, né? Mais um dia que o Senhor nos fez. E nós estamos aqui no momento de reflexão da palavra, no momento de culto, no momento de oração. E nós vamos, daqui a pouco, depois do nosso culto, depois da nossa live, nós iremos orar por todos. Portanto, se você tiver algum pedido de oração específico, né, você pode mandar para a gente aqui, tá bom? Está conosco aqui nessa manhã, acompanhando o nosso momento de culto, o Joab, né? Já quero mandar um abração para o Joab, para a Jaqueline, para o Noah. Deus abençoe a casa de vocês, tá bom? A irmã Gilda, diaconisa Gilda, diácono Mário, nossos irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Robinho está conosco, né? Robson, Miriam, Deus os abençoe. Evangelista Erasmo, Rose, Manu, Deus abençoe a casa de vocês, né? Minha família amada. A nossa irmã Cida, Deus abençoe Cida. A minha mãe, Dona Carmen, Senhor Samuel, Deus abençoe vocês. Bom domingo, um beijo. E a nossa irmã Dalgisa, seu Tacílio, Deus abençoe. Nosso missionário Rodrigo, a Dani, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nossa irmã Meire, Rose Tavecchio, Deus abençoe a irmã Rose. Saudade da irmã, viu? Nossa irmã Elisângela, Deus abençoe Elisângela, saudade também, viu?
A Sandra Maria, Deus abençoe, irmã Sandra, sua família, sua casa. A nossa irmã Cacilda Ferreira, Deus abençoe a senhora, a sua família. Obrigado por estar aqui conosco. A tia Marlene, Deus abençoe a tia Marlene, o tio Roberto, todos aí da casa, da família, tá bom? Em nome de Jesus. Bom, por enquanto, esses são os nomes que apareceram aqui. Daqui a pouco, aparecendo mais nomes aí. Oi, passa o vídeo, tudo bem? Daqui a pouco a gente cita você também. Se tiver algum pedido de oração, manda pra gente aqui. Amém? Glória a Deus. Bom, eu vou, nesse momento, já chamar a sua atenção para a gente fazer uma reflexão na palavra do Senhor. Quero dizer a todos aí que eu me direciono nesse momento, é claro, nessa live, para os nossos membros aqui da Igreja Brasil para Cristo, de Portal das Laranjeiras, mas também nós estamos aqui falando a outras pessoas que estão conosco nessa manhã, né, que estão acompanhando a gente nesse momento. Que Deus, por sua palavra, alcance seu coração, abençoe sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém? Logo mais, já quero dar um recado aqui, logo mais às 6 horas da tarde, a Igreja de Perus, né, ela também faz uma live. A Igreja Brasil para Cristo de Portal das Laranjeiras é uma igreja filiada à Igreja Brasil para Cristo de Perus, lá é uma sede regional, e lá o nosso pastor presidente, pastor Marcos, vai estar pregando. Às vezes é ele, às vezes é o pastor Armando Zara, mas sempre tem alguém ali também fazendo um momento de culto. Eles fazem o culto no templo de Perus, tá? Na igreja lá. E eu convido a todos também às 6 da tarde acessarem o link, né, de Perus e acompanharem os irmãos nossos lá, dando aquele apoio espiritual. Amém? Glória a Deus. Então fica aí desde já o convite. E no final, lembrando, depois da palavra, estaremos fazendo uma oração, tá bom? Se você quiser compartilhar esse link com algum amigo, nós vamos entrar agora na palavra. Mas não perca o foco também, né? Senão você sai agora mexendo no celular e acaba não ouvindo aquilo que é necessário para a nossa alma, né? A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, tá bom? Mas se tiver um tempo rápido, compartilha. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós vamos nesse momento refletir na palavra, nós vamos meditar aqui, Senhor, numa palavra, e eu quero pedir que essa mensagem, essa palavra, seja um canal de bênção para todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão assistindo, Senhor, essa live, nesse nosso culto no lar. Muitos cristãos estão agora reunidos nos seus lares, fazendo seus cultos, conectados, Senhor meu Deus. E eu quero pedir a Tua bênção sobre cada um, em nome do Teu Filho Jesus. E que essa palavra, Senhor, seja um pão do céu para alimentar a vida de cada um. Para a Tua glória, assim eu oro. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Bom, nosso texto hoje, nessa breve reflexão, está na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda epístola dele, tá? Se você tiver com uma Bíblia assim de papel, né, de impressa, aliás, você pode ler, né? Tiver outro meio aí também, você pode ler, claro. Mas se você não tiver com nada, então ouça com muita atenção irmãos, perdão, disparou aqui meu alarme, perdão, isso acontece. Se você tiver a Bíblia aí à disposição, acompanhe a leitura. Se não tiver, ouça com atenção. Amém? A fé, Romanos capítulo 10, 17, está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tá? Então, ouça com muita atenção. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler a versículo 17 até o versículo 21. Diz assim: ora, tudo provém de Deus. Aliás, desculpa, 17, perdão. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação.
a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa palavra é muito importante, viu? Versículo 19. Olha só, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha que coisa tremenda. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se de Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, aqui falando de Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Algumas traduções vão dizer que ele se fez sacrifício por nós. Tá? Bom, eu quero falar um pouco sobre a mensagem do Evangelho, a sua finalidade, a sua importância. Evangelho, irmãos, Evangelho, quando a gente fala eu vou pregar o Evangelho, a palavra Evangelho tem origem num termo grego que significa boas novas, boa notícia. Então, quando a gente diz eu vou pregar o Evangelho, vou anunciar o Evangelho, eu estou dizendo que eu vou anunciar as boas novas, né? Eu vou dar uma boa notícia para as pessoas. E é incrível como algumas pessoas não compreendem esse significado e muitas vezes acabam achando que a pregação do Evangelho é para eles uma má notícia. Ao invés de ser uma boa notícia, se torna algo ruim, né? E é o contrário. Então, acho que alguém deve se alegrar quando o Evangelho chega até ela, porque na verdade é uma boa notícia que está vindo para ela. E é interessante que nesse texto que nós lemos aqui, a partir do versículo 17, Paulo ele está escrevendo à igreja de Corinto, lá na sua época, no seu tempo, e que obviamente serve para nós, porque somos igreja de Jesus, assim como a igreja de Corinto era a igreja de Jesus, lembrando que Jesus não muda, Deus não muda, só mudam as pessoas e os tempos, mas a palavra do Senhor é do Senhor, ela permanece para sempre. Por quê? Porque Deus não muda. Logo, tudo que nele há é imutável, a sua palavra é imutável. É óbvio que costumes mudam, cultura muda, e tantas coisas mudam, mas a palavra de Deus permanece. Está chegando uma aguinha aqui, irmão. Só que bem. Obrigado, viu, Dino? Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Toma um golinho já. Agora, versículo 17, a gente leu o Paulo dizendo, olha, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação, uma nova criatura. E as coisas antigas, as coisas velhas já se passaram. Ele fez coisas novas. A primeira notícia que o Evangelho nos traz é que Jesus, ele faz coisas novas em nós. Ele faz coisas novas na gente. Olha que legal, que coisa boa. Muitas pessoas vieram com a vida toda arrebentada, né? Vem passando por tantos problemas na vida. E às vezes vem se afundando também nos seus erros. Às vezes as pessoas olham para o passado, alguém diz, olha, teu passado te condena. Eu sei que você já fez, eu sei que você já foi, viu? Mas é gostoso porque Paulo dá uma mensagem de esperança para a gente. Paulo diz, não importa o que você já fez, querido. Não importa o que você já fez, querida. Quando você encontrou Jesus pelo caminho, abraçou a Ele, glória, Ele começou a fazer coisas novas em você. Ele fez em você uma nova criação. Você nasceu de novo. Você entregou a sua vida a Ele, nasceu de novo. Foi regenerado. É a doutrina da regeneração, o novo nascimento.
É o que está escrito lá em João, capítulo 3. Quando você discorre pelo capítulo 3 de João, do Evangelho de João, da Boa Notícia de João, você vai perceber que Nicodemos, um homem que conhecia da lei, um judeu da época de Jesus, ele vai escondido procurar Jesus à noite, porque ele tinha medo que as pessoas o vissem falando com Jesus e o perseguissem, porque Jesus ali estava sendo, de certa maneira, perseguido, né? E por quê? Porque Jesus tinha uma doutrina, essa doutrina do novo nascimento, essa doutrina das coisas novas em Deus. E o que acontece é que Nicodemos vai falar, olha, eu sei que o Senhor, vai falar para Jesus, eu sei que o Senhor é vindo de Deus, mas me explica um pouco mais, o que eu posso saber, o que eu posso saber sobre o reino de Deus, me explica isso. E Jesus diz uma palavra para ele que é tremenda. Jesus diz, olha Nicodemos, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo, olha isso, aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus, não verá a Deus. Esse nascimento que Jesus falava, não é o nascimento da carne, do sangue, mas é um nascimento espiritual, entende? É o que muda a gente, o que muda o nosso futuro. Escute bem, o Evangelho não apaga o seu passado. Escute bem isso, o Evangelho, a boa notícia, não é que Jesus vem e apaga o seu passado, não é bem isso, mas é que Jesus transforma o seu futuro. Jesus muda o seu futuro. Você estava perdido e Ele te direciona. Você estava em pecado e Ele te purifica, te santifica. Ele muda a tua mentalidade, muda a sua forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver o próprio Deus. Você nasce de novo, você se transforma em uma pessoa nova. E isso, acredite, é espiritual. É espiritual. Não é uma coisa, uma filosofia, né? É claro que você encontra aspectos filosóficos no pensamento cristão, sim. Você vai encontrar aspectos filosóficos em tudo. Mas a diferença entre o cristianismo, a mensagem do Evangelho e todo o resto, é que todo o resto você encontra filosofias humanas. Mas no Evangelho ele está muito além disso. Como Paulo já havia dito também em uma das suas cartas, ele diz, o Evangelho é o poder de Deus e que salva aquele que crê. Oh glória! É o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o que acontece nessa pessoa não é uma ideia de que ela achou o Evangelho bonito, ou achou que essa é a melhor concepção de vida que ela tem que ter, coisa do tipo. Não, esse novo nascimento que João fala, esse novo nascimento que Jesus fala no Evangelho de João e que Paulo está falando aqui da nova criatura, é algo que Deus faz em nosso interior, tá bom? É uma transformação espiritual. É um novo nascimento. Então eu costumo até dizer que antes de você pensar em boas obras, você tem que entender primeiro que deve haver um novo nascimento. E aí Deus muda o nosso futuro, nosso olhar, nosso pensamento. Verdadeiramente, Ele envia sobre nós o seu Espírito Santo. E nós passamos a entender a vontade de Deus, a compreender a revelação desse Evangelho. Que coisa maravilhosa. Amém, meus irmãos? Agora, você vê que aí ele vai dizer o seguinte, e o que é que esse Evangelho explica? Além de fazer você uma nova criatura, qual é a mensagem que ele traz para a gente? Que boa notícia é essa? A boa notícia, versículo 18 e 19, conforme está escrito, é que Deus reconciliou o mundo consigo. Olha isso. Deus reconciliou o mundo consigo. E de repente alguém vai dizer assim, ué, mas nós estávamos brigados, eu e Deus, ué? Eu nem sabia. Eu nem sabia que eu estava brigado com Deus. E aí que está a beleza do Evangelho. O Evangelho, ele abre os teus olhos.
Verdade. Ele mostra para você o que você naturalmente não podia ver. Ele abre os teus olhos, ele faz você compreender o que antes você não compreendia. Você, de repente, vivia um tipo de vida no seu passado que você nem imaginava que isso magoava a Deus, que isso ofendia a Deus. Quando começou a história do pecado? A história do pecado, e aí a palavra para essa ofensa, essa transgressão da lei divina, se chama pecado, que no original pode ser traduzido ou compreendido como errar o alvo, né? Quando alguém tem algo certo para fazer, acaba fazendo errado e sempre faz errado. O que acontece? Lá em Gênesis 3 a gente conhece a história, quando Adão e Eva pecaram, né? E daí para frente a humanidade inteira pecou. Eles herdaram esse pecado de Adão e Eva. Todos os homens, né? O gênero humano passou a nascer debaixo do pecado. O egoísmo entrou no coração da gente. É verdade, o egoísmo é pecado, sabia? O que é egoísmo? É quando eu penso só em mim, eu não penso no outro, né? Gera em nós, o pecado gerou em nós uma falta de empatia. O que é empatia? É quando eu olho para o outro e sinto e vejo no outro, né, uma compaixão, né? Eu olho a dor do outro, eu penso no lado do outro, eu consigo enxergar o que o outro pensa, o que o outro sente, eu me preocupar com o que o outro pensa, com o que o outro sente. Isso é empatia, né? E nós, pelo pecado, perdemos isso. Acredite em mim. Se Deus nos criou, Deus não nos criou com esse monte de defeito, irmãos. Ei, tudo que Deus fez foi bom, está escrito em Gênesis 1 e 2. Tudo que Ele criou foi bom. A criação de Deus é boa. Mas o homem se corrompeu, porque o pecado entrou no seu coração, na sua vida, e não saiu mais. O que acontece é que então, eu falava do egoísmo, a falta de empatia, aí o ciúme, a inveja, não é verdade? A intriga, a discórdia, poxa, tem tantas coisas, aí tem coisas mais pesadas, né? Que é a mentira, mas tem coisas mais pesadas que essa, quais? Aí você vai encontrar homicídios, não é verdade? Você vai encontrar violência pesada, todo tipo de traições, outros deuses, né? Deuses criados à imagem do próprio homem, não é verdade? Tudo isso que eu estou falando vem de uma queda do homem, ou seja, do seu desvio de Deus, do seu desvio por conta do pecado que ele herdou lá, conforme está escrito em Gênesis 3, lá no início, quando o mundo se tornou pecaminoso. Eu sei que para muitas pessoas essa história que eu estou contando parece meio até que fantasiosa, mas aí que está, irmão. Essa mentalidade é a mentalidade do passado. Você passa a crer nessa história que eu estou contando quando você permite que Cristo entre na tua alma e Ele faz tudo novo, uma mentalidade nova, uma forma de ver como Deus vê. Porque da mesma maneira como esse pecado entrou no mundo lá no passado, e muitas pessoas falam, sério que isso aconteceu? Eu quero dizer para você, as pessoas, mesmo as pessoas que não acreditam que o pecado entrou no mundo assim e que elas são pecadoras, são as mesmas pessoas que também não acreditam que Jesus veio ao mundo e morreu por elas. São as mesmas pessoas que não acreditam que há céu e inferno. São as mesmas pessoas que não acreditam que um dia Jesus voltará, acredite, como juiz para julgar todos os homens. Isso ainda não aconteceu, o que eu estou falando. Jesus ainda voltará, a eternidade ainda vai chegar para muita gente, não é verdade? Para todos nós um dia. Então, isso é real, isso é fato. E o que o Senhor quer fazer com todos nós é levar essa verdade no nosso coração, para que não haja mais dúvidas. Ele faz nova todas as coisas, começa coisas novas em nós, e uma das coisas que Ele faz é que a gente possa enxergar Deus como Deus é, possamos entender a mensagem de Deus como Deus fala de fato, e possamos aceitar a verdade de Deus como de fato ela é, E é interessante isso,
Porque Deus reconciliou o mundo consigo. Então o pecado, Romanos capítulo 3, Paulo escreveu uma carta aos Romanos lá no capítulo 3, discorrendo sobre essa questão, sobre esse fato, ele vai dizer o seguinte, que todos pecaram, todos, sem exceção. Eu que estou falando para você, já, né, pequei, nasci pecador, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, carecem dessa glória de Deus. E como então eles serão resgatados dos seus pecados? Como então eles serão alcançados? Poxa, o pecado dos homens ofendem a Deus porque Deus é santo, sabia? Deus é puro, Deus é verdadeiro, Deus é cheio de amor, é cheio de graça. Aliás, Deus é vida, é a própria vida. A morte entrou no mundo, não foi porque Deus inseriu a morte no mundo, a morte entrou no mundo por conta do pecado do homem. Tudo que tem de ruim nessa terra foi resultado, acredite nisso, da nossa rebeldia, do nosso pecado, da nossa ofensa contra Deus e contra o nosso semelhante. O Evangelho, quando ele alcança a pessoa muda. Paulo escreve isso na Epístola aos Efésios, ele fala para a gente deixar o velho, despojar da velha criatura, do velho homem, ele fala isso. Ele fala, olha, aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Ele vai falando tudo isso lá na carta aos Efésios. Que coisa tremenda, ele ainda orienta, ainda na Epístola aos Efésios, sejam imitadores de Deus, sejam como filhos de Deus. Aleluia. É isso que ele faz em nós. Ele nos leva a entender quem é Ele e como nós devemos andar. E isso é uma transformação do novo nascimento. Aí o que acontece? Então o homem estava tão distante dele, tão cheio de pecado, que ele resolveu reconciliar o mundo. Deus falou, eu não vou manter essa inimizade entre eu e o homem. Porque João capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a boa notícia do Evangelho de João. Deus amou a mim, amou a você, meu irmão, amou a todos nós, de uma maneira que Ele não queria nos ver longe dEle. Então o que Ele fez? Para cumprir a justiça, enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, aleluia, para morrer em nosso favor. Como nós lemos aqui, Jesus se fez sacrifício por nós. Ele se fez pecado em nosso lugar, morrendo por nós, em nosso lugar. O salário do pecado é a morte, está escrito. Lembra que a gente falou que a morte entrou no mundo por conta do pecado do homem? Mas nós lemos aqui no versículo 21 da segunda carta de Coríntios, capítulo 5, o texto que nós lemos aqui no começo dessa mensagem, que aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado? Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem, a imagem, né? Ele, aliás, a semelhança de homem, e andou aqui como homem, mas nunca pecou. Portanto, ele foi para a cruz de forma inocente, morrendo em nosso lugar, fazendo então um sacrifício único, para o perdão dos nossos pecados. Oh glória! Do meu pecado, do seu pecado. Dessa forma ele nos aproximou do Pai. Dessa forma ele nos aproximou do Pai. E aqui eu quero mostrar que Paulo fala da centralidade de Cristo. Da centralidade de Cristo. Porque no versículo 17 está escrito assim, ó, ora, se alguém está em Cristo, é nova criatura, então Deus faz nele novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, olha como Cristo é central. Não tem como ser nova criatura, viver coisas novas fora de Cristo, entenda isso. Se alguém está em Cristo, então é nova criatura. Tem que estar em Cristo, não tem como. Depois, no versículo 19, diz assim, olha só, versículo 18 diz que Deus reconciliou o mundo consigo por meio de Cristo. Não há reconciliação, irmão,
com Deus sem Cristo. Entenda só, tem gente que quer pular o Cristo e chegar a Deus. Ah, eu nem preciso de Jesus e vou chegar direto a Deus. Ô meu querido, o Evangelho te mostra claramente que isso é impossível. Versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo. Olha como Cristo é central no Evangelho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E dessa forma, não levando em consideração a ignorância dos homens, não imputando sobre eles os seus pecados, suas transgressões, mas colocando tudo isso sobre Cristo, aleluia. Ele levou sobre ele, conforme diz Isaías, lá em Isaías, profeta Isaías no Antigo Testamento, capítulo 53, ele levou sobre ele, levou sobre si mesmo as nossas enfermidades, essa doença do pecado, resultado do pecado, por conta das nossas transgressões, disse Isaías, por conta das nossas transgressões, ele foi moído, ele foi transpassado, ou traspassado de dor, moído por causa das nossas transgressões. O castigo, olha só, o castigo que trouxe a paz a quem? A paz entre nós e Deus. E havia uma briga entre nós e Deus, por conta dos nossos pecados. Então o castigo que veio sobre Jesus, que era para nós, mas veio sobre ele, disse Isaías, nos trouxe a paz. Sob suas pisaduras nós fomos sarados. A pregação da boa notícia, ou seja, do Evangelho, ela está centrada em Cristo. Se alguém está em Cristo, Deus faz nele novas coisas, nova criatura é. O passado fica para trás, Deus constrói um futuro novo. Não somente um futuro novo aqui, mas você já olha para o céu e já percebe que o reino de Deus é seu. Aleluia! Por que é seu? Porque o rei desse reino é Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. A centralidade de Cristo é tremenda. Ele diz, porque Deus reconciliou o mundo consigo em Cristo, por meio de Cristo. Aí eu lembro das palavras do missionário Stanley Jones, que ele diz, religião, olha isso, religião é o homem buscando Deus. Por isso que existem muitas religiões, porque existem muitos homens que criam seus métodos para buscar Deus. Aí ele diz, mas o Evangelho é a revelação de Deus buscando os homens. Por isso existem muitas religiões, mas existe um só Evangelho. Porque existe um só Deus, um só Cristo e um só Evangelho. Não somos nós que buscamos Deus, é Deus que busca a gente. E para buscar a gente, Deus tem um jeito só. Pode ser que você que está me ouvindo, ou alguém que vai ouvir essa live, você busque a Deus do seu jeito, e você vai perceber que o seu vizinho busca a Deus do jeito dele. Tem gente que acende meia dúzia de vela, tem gente que acende uma vela só, tem gente que não acende vela nenhuma, tem gente que gosta, de um monte de tipo de ritual, ou clama de forma diferente, enfim, tem tantos tipos de religião que você imagina, são os homens tentando buscar Deus de alguma forma. Mas eu não estou falando para você agora da religião, querido. Nessa manhã nós estamos falando do Evangelho, e o Evangelho é o contrário, é Deus vindo a nós. E quando Deus vem a nós, Deus é um só. Não são vários homens buscando Deus, é Deus buscando os vários homens perdidos. Então Deus busca de um jeito só, Deus busca de uma forma só, e a centralidade dessa busca, acredite, é Jesus Cristo. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Deus faz nele coisas novas. Deus reconciliou o mundo por meio de Cristo. E eu quero dizer para você, conforme está escrito aqui, que Ele deu para nós o ministério da reconciliação, deu para a igreja. O que significa? Ele deu a incumbência de nós levarmos essa mensagem
Romanos capítulo 10 está escrito, lá no versículo 9, Romanos 10, 9, Paulo diz, olha, que com o coração a pessoa crê, e com a boca ela confessa Jesus como seu Senhor. Ali se dá a salvação. Oh glória! A partir do versículo 13, ele vai dizer o seguinte, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, é isso aí, o nome do Senhor, será salvo. Vê como o Evangelho, a boa notícia está centrada em Jesus. Não existe boa notícia sem Jesus, querido. Você quer uma boa notícia? Essa boa notícia é que Jesus veio para salvar o mundo. Deus opera no mundo por meio de Jesus Cristo. E por isso que o mundo afunda, porque o coração dos homens se afasta de Cristo. Logo se afasta de Deus. E se perdem nos seus pecados. Não há nada de novo nos seus corações. Seus corações não são renovados, não são transformados. Não há esperança de uma vida eterna, com certeza absoluta. Porque os homens se perdem na sua forma de ser, na sua forma de viver o velho homem, a velha criatura. Agora eu vou dizer o seguinte para você, eu estou indo para o final dessa live, para o final dessa mensagem. E eu quero dizer o seguinte, o Evangelho, irmãos, não é uma espécie de, não apoia uma espécie de agnosticismo teísta. O que é o agnosticismo teísta? São as pessoas que acreditam que Deus é um, mas é possível que as pessoas encontrem Deus por meio das suas religiões, porque Deus nunca se revela ao homem. Não tem como entender Deus numa revelação de Deus. Então, se esse Deus existe, ele não pode ser alcançado, ele não se revela. O agnosticismo teísta acredita nisso. Então, dessa forma, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões chegam no mesmo Deus, e você vê que isso vai na contramão do Evangelho. Isso é agnosticismo teísta, isso não é cristianismo, isso não é Evangelho. O Evangelho é isso aqui, que eu estou lendo para vocês, que Deus busca o homem, e Ele dá o caminho, e o caminho é Jesus. Lembra do que Jesus falou em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir ao Pai, se não for por meio de mim. Glória a Deus por isso. Outra coisa que muitas pessoas gostariam que fosse para elas a boa notícia, mas não é. Qual que é a outra boa notícia que as pessoas queriam? Um universalismo. Um universalismo religioso. O que é universalismo? É que no fim de tudo, todo mundo será salvo, todo mundo terá o seu perdão, porque Deus é muito bom e não mandaria ninguém para a condenação. Então está todo mundo salvo, todos salvos. E acredite, talvez você goste disso. Talvez você fale, poxa, eu gosto dessa aí, hein? Olha, irmão, olha, quem não gosta de coisa boa? Não é verdade? Quem não gosta de ouvir uma mensagem assim, olha, cara, a salvação é para todo mundo, então não importa o caminho que você ande, se você crê ou não crê, se você é ateu ou não interessa. No final Deus é tão bom que Ele vai salvar todo mundo. Ah, aleluia! Oh, festa! E eu quero dizer que isso é desprezar a morte de Jesus. O Evangelho não fala isso, querido. O Evangelho não prega um universalismo religioso. Ele prega o Cristo. O Evangelho é isso que nós estamos falando nessa manhã. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que irão viver coisas novas, agora e no futuro. Aqueles que estão nele. Que o mundo está indo para o abismo, mas em Cristo, nele, aquele que crê nele, recebeu de Deus o perdão. A reconciliação. Agora, aqui vai uma mensagem para todos nós e eu finalizo. Essa foi a parte de Deus na história. Que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, aliado a esse texto de Paulo. Reconciliando o mundo consigo, em Cristo. Agora, o que Paulo diz o seguinte, olha, no versículo 20, preste bem atenção, e eu estou finalizando aqui.
De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse o mundo por meio de nós. Ou seja, isso que eu estou fazendo hoje de manhã é Deus falando com você. É Deus falando com alguma pessoa, dizendo que se você está em Cristo, então você está certo. Você aceitou esse evangelho, você nasceu de novo, você é nova criatura. Mas se alguém ainda não entregou sua vida a Jesus, ele está dizendo que cabe à igreja pregar isso, cabe à igreja anunciar isso, para que um dia todos invoquem o nome do Senhor, para que possam ser salvos. E aí aqui no versículo 20 ele diz: de sorte que somos embaixadores do nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, como se Deus falasse por meio da gente, por meio nosso. Ou seja, a igreja falando, não é a igreja falando, é Deus falando através da igreja. Aí ele diz, ele termina aqui no versículo 20: pois rogamos agora, oh glória, que vos reconcilieis com Deus. Deus já mandou seu Filho para reconciliar o mundo com Ele, para dar o perdão ao mundo. Agora Paulo diz no versículo 20, então, sabendo disso agora, tendo essa boa notícia, tendo essa oportunidade, vocês corram para Jesus e reconciliem-se com Ele. A parte de Deus é enviar Jesus. Qual que é a nossa parte para receber o perdão, para nos reconciliarmos com Ele? A nossa parte é aceitar o Cristo que Deus enviou. Então Paulo disse, versículo 18, Deus reconciliou o mundo consigo por meio de Cristo. Versículo 19, versículo 20, Paulo disse, então vos rogo, irmãos, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, aceitem o Evangelho, essa boa notícia. Eu preguei nessa manhã sobre a centralidade de Cristo. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é isso? Por meio dele todas as coisas foram feitas. E eu quero dizer para você, irmão, minha irmã, não há nada, ninguém, nem as nossas boas vontades, os nossos esforços, que pode nos aproximar do Senhor Deus, do Pai Celestial, senão Jesus Cristo. Por isso eu quero te dizer, confie nele. Você que já entregou sua vida a Ele, que já ama Jesus. Aliás, eu quero até dizer aqui, uma das coisas maravilhosas que Deus faz em nós, olha isso. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele faz uma transformação que nós passamos a amar a Deus de tal modo que agora a gente se preocupa até com a nossa própria atitude, em relação ao mundo, em relação ao próximo, em relação a Deus. É por isso que as pessoas quando pecam, imediatamente elas pedem perdão ao Senhor, dizendo, Deus, me perdoa, eu pequei. De coração quebrantado. Por quê? Porque elas passaram a amar a Deus em Cristo. O amor de Deus foi derramado em seus corações e elas agora estão apaixonadas por Jesus. Eu quero até dizer, se alguém é cristão, nós falamos aqui isso a semana passada, estava aqui reunido com a minha família e nós conversávamos sobre isso. Se alguém diz, olha, eu estou em Jesus para escapar do inferno, eu estou em Jesus para escapar da ira de Deus, pode até ser que isso... Pode ser não, isso tem lógica. Aqueles que estão em Cristo escaparão da ira de Deus, do julgamento final, ou seja, estarão salvos. Mas acredite, quando você entrega a sua vida a Jesus, não é essa a preocupação que você passa a ter. Porque você é levado a amar a Deus, você não foge do pecado para não ser condenado. Você não abomina o pecado para não ser condenado com o mundo, não. Você começa a fugir do pecado porque você passa a amar a Deus de uma maneira tão especial, a ponto de não querer magoar o teu Salvador, a ponto de não querer
ofender o teu Deus. Então você começa a estar com Ele por amor. Você começa a andar com Deus por um amor maravilhoso entre você e Ele. Ou seja, há uma reconciliação de verdade. Vocês se tornam amigos. Vocês se tornam amigos. Aliás, Deus faz da gente filhos dele. Olha, que coisa tremenda isso. Isso nos faz estarmos ligados nele, a ponto de nosso coração ser dele e de não querermos entristecer o nosso Senhor. Que você viva o Evangelho, essa boa notícia. Que você ame o Senhor Jesus mais e mais, todos os dias. Alguém uma vez disse o seguinte: e se não houvesse inferno? E se não houvesse condenação eterna? Muita gente que não entende isso abandonaria Jesus. Abandonaria Jesus, porque Jesus para ele é uma espécie de amuleto de sorte ou um passaporte para o futuro e a eternidade e a salvação. E o Evangelho mostra que não é isso que acontece. Jesus não é um objeto da nossa salvação, ele não é um passaporte para o céu, não é isso. Entenda, Jesus é o nosso amado, nós somos o amado dele. Ele é nosso amigo, nós somos amigo dele. Nós temos uma relação íntima, amigável. Então, ainda que não houvesse condenação eterna, ainda que não houvesse ira de Deus no futuro, aqueles que estão em Cristo permaneceriam nele e com ele, porque eles entenderam que é bom estar com Deus, e estão com Deus por amor, e não por interesses, mas por amor. Amém, meus irmãos? E aí se cumpre o que está escrito lá no Antigo Testamento, e Jesus reforça que o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Então eu não sirvo a Deus, eu não estou com Cristo só porque Ele me livra do futuro, do juízo, da ira, mas eu estou com Ele porque pelo seu Espírito eu entendi o seu amor por mim, e agora eu também o amo, e nós vivemos juntos. Amém? Eu quero fazer uma oração. Quero ver se o Mateus tem pedidos de oração. Tem algum? Não. Se tiver, a gente já ora. Daqui a pouco nós vamos encerrar fazendo um louvor. Obrigado, Diana. Além dos nomes que nós havíamos citado, eu parei na Dani, né? Está conosco Sueli Tassi, Brasil para Cristo de Ipanema. Deus abençoe, minha irmã, a você, sua família, e dá um abração, um beijo em todos os irmãos do Brasil para Cristo de Ipanema. A Cristina Domenicali, minha prima, Deus abençoe, Cristina, saudade de vocês também, viu? Dá um beijo em toda a família, tá bom? Em todo mundo aí. Nossa irmã Solange, Deus abençoe a irmã Solange. Espero que o bom Roberto esteja numa ótima recuperação. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. A Marilene Xavier, Deus abençoe, irmã. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco nessa manhã. Nossa irmã Sônia, é a Sônia de Perus? Hã? Ah, a irmã Sônia Porto, né? Deus abençoe a irmã Sônia, em nome de Jesus. E a nossa irmã Zilda Rosa, Deus abençoe a irmã Zilda. A senhora, o irmão Sivaldo, tá bom? Deus os guarde, os proteja. E é isso. E para finalizar, nossa irmã Meire, a Rose Tavecchio, ela pede oração pela Vânia. A Vânia é mãe do genro dela e está com coronavírus, irmãos. Olha aí. Aliás, eu quero dizer para os irmãos, sigam se protegendo, tá, irmãos? A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Né? É só você olhar, eu vou reforçar essa palavra porque a pandemia não acabou ainda, não. Ela está aí. Isso deve ser, como eu não estou presencialmente, eu tenho que falar aqui. Pessoas têm falecido, pessoas têm adoecido, outras não falecem, mas passam um mau bocado internadas. E assim, então vamos se cuidar. Evite os abraços,
os apertos de mão. A gente precisa, irmãos, é difícil. Use máscara, vai entrar em aglomeração, use máscara, transporte público, bota máscara. Deus, se cuida, lava a mão, tá? E evite as aglomerações. Não tentaremos o Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Se cuidem, tá? Vamos orar assim, irmã Rose, pela Vânia, tá? Que Deus dê vitória a ela, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou orar pela palavra. Essa mensagem fica gravada aí no nosso Facebook. Você pode compartilhar ela com um amigo, com uma pessoa. De repente alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Essa palavra renova. É a mensagem da reconciliação e da centralidade de Cristo. Que essa palavra tenha alegrado o teu coração para você saber que você está no caminho certo, meu querido. Você que entregou sua vida a Jesus, olha só. Você é de Deus, está em Cristo para sempre. Amém? Fique firme na fé. Essa é a mensagem para você. Não abra mão desse caminho maravilhoso. E para aqueles que estão ouvindo, que nunca tiveram essa experiência, fica o meu convite. Faça uma experiência de se aproximar mais de Cristo. De abrir o seu coração para Cristo entender, peraí, esse é o Evangelho. E o Espírito Santo fará coisas novas no teu coração, na tua história, na tua forma de ver o mundo, na tua forma de pensar. Tem duas formas de ver o mundo, a minha e a de Deus. Quando eu entrego minha vida a Jesus, eu passo a ver o mundo no olhar de Deus. Amém? Bom, eu quero fazer uma oração por essa palavra, que ela alcance seus objetivos, e depois faremos uma oração por todos os lares e pela Vânia. Amém? Senhor, nós queremos nesse momento te agradecer pela palavra que foi ministrada aqui. Eu te peço, Senhor, que com essas palavras simples, com esse momento breve que tivemos aqui, essa palavra tenha entrado no coração de cada pessoa. Que os cristãos que ouviram tenham sua fé fortalecida e renovada através dessa palavra, sabendo que Jesus os alcançou e que eles abraçaram essa boa notícia e que estão tranquilos em Deus, salvos no Senhor, amigos de Deus, que nunca abram mão dessa amizade maravilhosa em Cristo Jesus. Que aqueles que estão afastados do Senhor possam voltar, porque não tem outro caminho, só Jesus salva. E a palavra é clara, reconciliem-se com Deus também. Voltem-se para Ele. Essa é a mensagem. E para que aqueles que nunca tiveram essa experiência, Senhor, com Cristo, uma experiência verdadeira, que eles possam se entregar de verdade. Assim como Jesus se entregou completamente por nós. Jesus se entregou completamente para nos salvar. Ele se entregou por nós. Que nós possamos entender, é necessário eu me entregar por Ele também. É necessário eu também me lançar a Ele completamente, corpo, alma, espírito, entendimento, tudo. Tem que me lançar a Cristo, me entregar completamente a Ele. E assim se dá a experiência do novo nascimento. É assim que se dá. Quando cremos no Evangelho. Como está escrito, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Que essa palavra, Senhor, alcance os corações. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora pela Vânia, por ela, sua família. Senhor, que a Vânia tenha uma recuperação. Que ela tenha, Senhor, meu Deus, a vitória sobre esse coronavírus. E eu oro não apenas pela Vânia, mas por todas as pessoas enfermas, não apenas do coronavírus, Senhor, mas de qualquer enfermidade. Que o Senhor os alcance com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu poder que é tremendo, Senhor, tremendo. Assim nós colocamos todas as famílias e todos os pedidos de oração por saúde agora, pedindo a bênção e a recuperação, a restauração em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, meu Deus, agora também
pela vida financeira de todos os teus filhos e todas as suas filhas. Que o Senhor venha suprir as necessidades, multiplicar a bênção, Senhor, e trazer, Senhor meu Deus, a vitória nessa área também tão importante. Eu oro, Senhor, nesse momento, por todas as casas, por todos os familiares, todas as famílias e seus familiares. Eu oro, Senhor, para que haja paz no matrimônio, no casamento, nesse momento de quarentena, onde as pessoas estão mais em casa, que haja paciência, que haja tranquilidade. Deus, em nome de Jesus, que o Evangelho alcance cada família, cada lar, cada coração, de verdade. Em nome de Jesus eu peço a bênção sobre os lares e as famílias. Eu oro também, Senhor, pedindo, em nome de Jesus, a direção para esse governo, Senhor. Eu sei, Senhor, que no governo existem acertos, existem erros. Às vezes nós até fazemos críticas ao Pai. Mas ainda assim eu coloco tudo nas tuas mãos. E peço, direciona os homens para que tenhamos paz. Em nome de Jesus. Pai, fortalece a fé de todos. Em cada lar haja a fé renovada, fortalecida. E que haja comunhão com Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja salvação de almas também nesse período, para a Tua glória. Pai, eu quero encerrar esse momento com o Teu povo, com a Tua igreja, desde já te agradecendo por essa manhã, e pedindo um domingo, Senhor, com a Tua bênção, todos guardados no Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém? E essa foi a oração por todas as famílias, por todas as pessoas. Irmãos de Laranjeiras, de Portal das Laranjeiras, Brasil para Cristo, fiquem de olho no WhatsApp, coisas da igreja, especificamente é por lá que a gente se comunica. Eu não sei se alguém de Perus, além da tia Marlene, vai estar assistindo essa live, mas se vocês verem também, fiquem aí antenados, conectados. Essas lives são importantes. Os irmãos de Laranjeiras, os irmãos de Perus, para a gente estar conectado. Também fiquem atentos nos grupos, tá bom? À tarde, reforço aqui, 6 horas tem a live do pastor Marcos, da equipe lá de Perus, e os irmãos estão convidados a participar, tá bom? Fortaleça a sua fé, é a palavra que eu tenho. Desejo a todos uma semana sob os cuidados do Senhor. Se cuidem, se puder, fique em casa, tá bom? Se cuidando. Tome todos os cuidados necessários, não baixe a guarda. Por favor, olhe para a Europa, olhe para o mundo, vê o que está acontecendo. Nós somos Brasil e somos de carne e osso igual a todo mundo. Não muda nada. Então vigia, tá? Faz sua parte. E o resto deixa na mão de Deus. Amém? Quero agradecer a todos que acompanharam, tanto aqui da nossa igreja, como das demais pessoas que entraram aqui para nos acompanhar, para ouvir a palavra, para passar por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Irmãos, terça-feira à noite, 8 da noite, temos mais uma live. Tá bom? Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de novo tratando da palavra. Terça será mais um estudo, tá? Trarei um estudo mais reflexivo, um estudo da palavra. Acompanhe a gente, em nome de Jesus. Esse culto estará disponível no Face, após o seu encerramento, e também provavelmente irá para o YouTube, tá bom? Aí você encontra essa mensagem também depois, na gravação, entre hoje à noite ou amanhã, sei lá, no YouTube, no nosso canal do Brasil para Cristo de Portal das Laranjeiras. Tá bom? Eu vou dar a bênção apostólica e aí, se você puder ficar aí um pouquinho mais, fica para louvar o Senhor. Tá bom? Em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a plena comunhão, a doce consolação do Espírito Santo seja com a sua igreja hoje e para sempre. Vamos dizer? Amém. Tem uma equipe de obreiros aqui trabalhando. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Louvado o nome de Jesus. Glória a Deus. Fomos reconciliados nele. Essa canção fala sobre o tempo. Tudo é feito no tempo de Deus. Amém? A espera não
devemos voltar pro Senhor. Quantas vezes me esqueço de tudo, das promessas que Ele tem pra mim. Já cansei de errar com meu jeito. Toma-me, Senhor, faça o que quiser de mim. O tempo é teu, quem espera sou eu, e não há nada que eu possa fazer. O tempo é teu, quem espera sou eu, e não há nada que eu possa fazer. Oh, 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 a espera não pode calar o coração, nem ao menos fazer desistir. Os caminhos estreitos são só uma lição, que devemos voltar pro Senhor. Quantas vezes me esqueço de tudo, das promessas que Ele fez pra mim. Já cansei de errar com meu jeito. Toma-me, Senhor, faz o que quiser de mim. O tempo é teu, quem espera sou eu, e não há nada que eu possa fazer. O tempo é teu, quem espera sou eu, e não há nada que eu possa fazer. O tempo é teu, quem espera sou eu, e não há nada que eu possa fazer. O tempo é teu, quem espera sou eu, e não há nada que eu possa fazer. Eu estou em suas mãos. Eu estou em tuas mãos. Eu estou em tuas mãos. Eu estou em tuas mãos. Eu estou em suas mãos. O tempo é teu, quem espera sou eu, e não há nada que eu possa fazer. O tempo é teu, quem espera sou eu, e não há nada que eu possa fazer. Oh, 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 Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.